Pai, eu quero te louvar pela vida do teu filho que tem sido mensageiro do Senhor, profeta do Senhor nesta casa. Que não seja diferente nesta manhã, mas que tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração, que tudo aquilo que o Senhor fez o teu filho preparar, que ele transmita as nossas vidas nesta manhã. Estamos aqui para receber do Senhor. Abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Nós entregamos tudo em tuas mãos e te pedimos, fala conosco, Pai, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos estar falando hoje sobre os efeitos danosos do complexo de superioridade. Às vezes nós temos, já ouvimos muito falar sobre complexo de inferioridade, não é verdade? Mas complexo de superioridade também é algo danoso. É como se alguém se levantasse aí depois de terminar, sei lá, qualquer ministração, ou essa palavra mesmo, falar, não, a pessoa, eu acho que deveria, a pessoa mais indicada para estar ministrando aqui, mais com conhecimento, com mais classe, com mais didática, com mais oratória, com mais isso, com mais aquilo, seria eu. Aí chega no pastor Salmo e fala, pastor Salmo, eu quero ministrar a próxima aula, porque pelo que eu estou vendo desses professores aí, eu acho que eu tiro de letra aqui, porque eu sou assim, 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 assim. O que é isso? A pessoa que se sente acima, né? A pessoa que se sente melhor do que as outras, os seus pares, os seus colegas, os seus amigos, os seus companheiros. Então a pessoa se sente acima, num nível acima. Eu coloquei aqui uma imagem para nós pensarmos um pouco. Eu coloquei aqui assim, ó, tudo que somos passa por aquilo que nós pensamos. Uma palavra que diz que assim como eu penso, assim é ou assim será, da maneira como eu sei. Como que isso acontece? A nossa mente ela é responsável, a nossa mente ligada a todos os complexos, né, que existe na mente, ela é responsável por aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Aquilo que as ações que nós tomamos, é a maneira como nós nos conduzimos no nosso dia a dia, como que nós somos como pessoas, como que nós somos como homens, como mulheres. Isso tudo passa pela nossa mente. E tudo o que somos, passa por aquilo que nós pensamos. Conceitos que nos afetam de alguma maneira. Coloquei autoimagem e autoestima. Aqui esta figura, essa pintura aqui, essa figura, eu imaginei que dava para a gente pensar bem o que significa autoimagem. O que é uma autoimagem? É a maneira, bem sintetizando mesmo, o que é uma autoimagem? É a maneira como você se vê, é a maneira como você se vê. É como se você projetasse num espelho, chegasse diante do espelho. Quando você olha, o que você vê diante do espelho? Se você é um homem, quando você chega diante de um espelho e olha nele, como que você se reconhece naquela imagem ali? Como um homem forte, como um homem valoroso, como alguém ético, como que você se vê? Como que você se vê? Aqui tem uma imagem aqui, ó, de uma senhora já dos seus 80 anos, e um senhor também com mais de 80 anos aqui, mas eles estão caminhando cabisbaixos, mas a imagem projetada, como se fosse um sol projetando uma imagem nas figuras, olha só, é de um jovem dançando um tango aqui, né? Argentino, dançando e bailando, ó, quando eles estão bem velhinhos, mas a imagem projetada aqui é de um casal jovial, de alguém novo, de alguém com muito carisma, né, que está acontecendo. Então, às vezes nós olhamos no espelho e não sei como, você pode ter 50, 60 ou 30 anos, às vezes você se projeta e a imagem que você vê é uma imagem distorcida, uma imagem que não é a realidade que você é. Então, isso vamos colocar como autoimagem. E também tem autoestima. O que é a autoestima? É como você se sente.
é como você se sente. Aí já é uma questão de valores, já é uma questão de valorização de você mesmo, você se olhando e partindo dos princípios de alguém que às vezes aponta o dedo para você a partir da sua imagem, porque a imagem que você projeta para as pessoas, às vezes as pessoas fazem julgamentos, e às vezes aqueles julgamentos te incomodam, às vezes aqueles julgamentos te fazem entristecer, te fazem ficar para baixo, lá embaixo, e aí é como você está se sentindo então naquele momento. Como que está a sua autoestima? Tem pessoas que têm uma autoestima muito baixa, mas outras pessoas já têm uma autoestima super elevada, lá em cima. Não é qualquer coisa que afeta essa pessoa, não é qualquer dificuldade que faz com que ela saia do caminho, saia do rumo, saia do prumo, saia do planejado. Não, para umas pessoas parece que as coisas são mais simples. Às vezes o que me afeta não te afeta. Às vezes o que me afeta, você pode dizer, nossa, mas uma coisa tão simples afetou o pastor Carlos. E às vezes uma coisa que você que afeta você, e às vezes não me afeta, para mim é normal, para mim é comum, é corriqueiro. Então isso tudo passa em quê? Passa na nossa mente e no nosso coração. Eu tenho vocês lembram quando Davi chega, depois de morrer Saul, a família dele inteira morre, e agora Davi, ele chega para os seus subordinados lá, e ele pergunta assim, há alguém ainda da família de Saul, para que eu possa fazer as honras, né? Ele queria homenagear, queria cuidar dessas pessoas, porque ele se sentia grato ao filho de Saul, a Jonatas, pela amizade que eles tinham. E Davi então pergunta, existe alguém, sobrou alguém que não foi morto desta família? Alguém levanta o dedo e falou, olha, sobrou um filho dele, mas esse filho ele é aleijado, ele tem, as suas duas pernas são problemáticas, sobrou esse, e ele mora numa cidadezinha que chama Lodebar, ou seja, é a escória da sociedade. E Davi falou, chama ele lá. E quando chamaram Mefibosete, chamaram para entrar na presença de Davi, Davi falou assim para ele, olha, eu quero abençoar a sua vida, eu quero fazer bem para você por causa do seu pai, eu quero restituir tudo que era do seu avô, eu quero que você seja o herdeiro disso, vou colocar nas suas mãos. Olha como Mefibosete estava se achando, a autoestima dele, como que estava baseado na situação que ele vivia. Ele falou assim para Davi, meu senhor, quem sou eu, um cachorro morto, para que o Senhor possa olhar ou fazer alguma beneficência para mim? Às vezes é assim que as autoestimas das pessoas se encontram, estão. E quem pode fazer isso? É claro que na psicologia de algumas coisas claro que existem tratamentos, existem coisas para melhorar isso, para fazer isso. Mas a coisa mais importante que nós temos, eu sei, que é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que pode fazer e realizar todas as coisas. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é um gatinho olhando no espelho. É um gatinho olhando no espelho, a imagem que ele está se vendo. Vocês estão enxergando aí? O que ele está se vendo aqui? Um leão. Ou seja, um gatinho está se valorizando, né? Está com a estima, está com a autoestima lá, né? Lá em cima, né? Olha aqui também. Olha aqui um filhote de sei lá de que é aqui, né? Se olhando no espelho também, a autoestima dele está se vendo completamente diferente, né? Está se vendo aqui um garanhão, né? Olha só, olhando no espelho, gordinho, baixinho, tal, e olha no espelho musculoso, cheio de coisa. Ou seja, o que isso faz? A pessoa está se enxergando, está se vendo. Às vezes nós temos essa dificuldade
nos enxergar, como nós nos preocupamos tanto como que as pessoas estão nos enxergando, como estão nos achando às vezes, a nossa autoimagem, e nos esquecemos de como que Deus está nos enxergando. Para que propósito que nós fomos criados para Deus? É verdade que em algum momento nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer de nós, mas a realidade é uma só. Nós somos amados de Deus, preciosos de Deus, e nas mãos do Senhor nós estaremos concretizando aquilo que Ele tem sonhado na nossa vida. Amém, amados? Complexo de superioridade na igreja. Olha aqui, eu gosto nessas aulas, às vezes, em algumas aulas não, outras sim, de ministrar através às vezes, muitas figuras, porque às vezes a figura, ela traz a lembrança, aquece mais a lembrança e grava mais. Aqui nós vamos ver o complexo de superioridade na igreja. Existe complexo de superioridade na igreja? Vocês acham que dentro da igreja existe complexo de superioridade? Sim ou não? Ô, irmão, vocês são mal, hein? É claro que existe. É claro que existe. Em todo lugar tem complexo de superioridade, e não é dentro da igreja que é diferente. Olha aqui, na igreja, como em qualquer lugar da sociedade, é possível perceber que algumas pessoas demonstram sentir uma incrível necessidade de autoafirmação, apresentando-se como alguém altamente capacitado em todas as áreas. Esse aqui é para ser quem? O super-homem, não é? Esse aqui é para ser o super-homem. E esse aqui é para ser o quê? O super-crente. Que jeito que o super-homem, se todo mundo quiser ser o super-homem, mas que jeito que o super-homem trabalha? Nas nuvens, né, pastor César? Voando. Mas ele trabalha de que maneira? Ele trabalha no anonimato. Ninguém conhece a identidade do super-homem. Ou seja, o trabalho que ele faz é um trabalho que é feito nos bastidores. Ninguém conhece o Clark Kent, é Clark Kent, né? Clark Kent. A identidade é um homem comum, normal. Agora, o super-homem é aquela pessoa que faz todo o trabalho que está debaixo do Clark Kent. E às vezes, muitas pessoas querem fazer exatamente o contrário. Querem se mostrar diante das pessoas as suas próprias qualidades. Que coisa mais feia é quando eu vejo alguém se colocar diante de qualquer pessoa, às vezes, em qualquer lugar, mas dentro da igreja eu me sinto mais constrangido, parece. Todo lugar é feio, mas dentro da igreja eu me sinto mais constrangido de ver e de ouvir estas coisas. É alguém que se oferece, se coloca dizendo que é o cara, que é a camarada, que está preparado para isso, está preparado para isso. Eu concordo da gente nos colocar à disposição, é diferente. Pastor, eu me coloco à disposição, eu sou tal, eu sou assim, eu sou tal, eu sou formado nisso, eu tenho habilidade para isso. Se precisar de mim no departamental, eu estou à disposição. Isso é normal, isso deve ser feito, deve ser colocado à disposição. Mas o que é anormal às vezes você vê alguém trabalhando dentro da própria igreja e você não está pensando em ajudar, você está pensando às vezes em tomar o lugar daquela pessoa. E para tomar esse lugar, você tem que supervalorizar. Aí é feio, aí é esquisito, aí chama atenção para o lado negativo. Bom, mas aqui eu sei que não tem isso, estou falando por falar. Não é só falando porque tem que falar mesmo. Mas não tem essas coisas aqui dentro da igreja, vamos passar para outra coisa aqui, né? Ainda com complexo de superioridade na igreja, o sujeito acredita ser
o melhor de todos em tudo o que faz. Você conhece alguém desse jeito? Alguém que fala de... Alguém que você conversa sobre usina atômica com ele tem um palpite para dar. Eles... Você fala sobre átomos que está desenvolvendo a do Bóson lá, daquele, ele conhece. Você fala sobre criação, ele conhece. Você fala sobre futebol, ele conhece. Você fala sobre isso, a pessoa parece que conhece. Te dá aquela noção falsa de que... E está numa roda, o camarada quer controlar todas as coisas. Alguém começa a falar, ele toma a frente da pessoa, corta o assunto, passa na frente e se coloca numa posição superior a ele, ou seja, com conversas, simplesmente tentando se mostrar. Eu achei essa imagem aqui, achei essa imagem interessante. Olha o que está escrito aqui: um lobinho, olhando para o espelho. O que ele está se vendo? Olha, uma ovelhinha com uma coroinha na cabeça. Olha que santo, olha só. E está perguntando assim, você está vendo, não está lendo? Espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Olha na cabecinha, o que ele está se enxergando lá? Uma coroinha de santo na cabeça. Às vezes, temos pessoas que têm essa dificuldade. Essa não é uma doença, né? Mas é um desvio que precisa ser corrigido. Oh, meu Deus, como é difícil, como eu tenho tristeza de conversar quando você está num assunto bom com alguém, a pessoa quer se mostrar. Se você estiver numa roda com 3, 4 pessoas, conversando, assunto normal. Às vezes você tem um conhecimento superior. O que eu vejo que a gente deve fazer? Às vezes você tem um conhecimento superior às outras pessoas que estão com você ali. Mas você, através disso, você não precisa querer abafar aquelas outras 3 que estão com você. Você não precisa querer ser o primeiro lugar em tudo ali que você está fazendo. Você não tem que, através do que você às vezes pensa que sabe, ou até mesmo sabe, você fazer com que as outras pessoas que estão perto de você se sintam inferiorizadas e você supervalorizado. Não precisa disso. A Bíblia nos diz que nós somos, diante de Deus e principalmente diante dEle, nós somos pessoas todos iguais. Dentro da igreja, pode entrar aqui a igreja, a maior autoridade que existir. Pode ter aqui o presidente da república dentro da igreja, servindo aqui dentro da igreja. Mas aqui dentro da igreja e diante de Deus, ele vai ser um como nós, como eu e como você. Ou seja, dentro da igreja não deveria ter discriminação, ou seja, complexo de superioridade entre pessoas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quando você se olha no espelho, você se vê que jeito? Você não é lobo, é claro, né? Você vê uma ovelhinha melhorada, não é verdade? Fala para mim. Uma ovelhinha melhor, uma ovelhinha assim com pelo mais brilhante, uma ovelhinha gordinha, cheinha. Você está rindo de quê, mãe? Vamos lá para frente. O que é complexo de superioridade? O complexo de superioridade é uma forma de sobrevalorização inconsciente que tem como objetivo compensar sentimentos de inferioridade. O que é isso? A pessoa cria na mente dela, algo que venha compensar sentimentos de inferioridade. Para me compensar algo, eu tenho que colocar algo no lugar. E para me compensar um sentimento, por isso que nós vamos estar falando lá na aula de número 10,
vai estar falando sobre complexo de inferioridade, que ele é muito parecido com o complexo de superioridade. Por quê? A pessoa que tem complexo de superioridade, normalmente ela quer compensar isso, ela quer compensar uma inferioridade que ela sente, que ela se sente. Para fazer isso, ela não quer ser magoada, ela não quer ser rejeitada, ela não quer sentir dores, passar por dificuldades, passar por problemas, então ela faz isso o quê? Compensando com um complexo de superioridade. Mas qual a sua origem? Quais as suas implicações? E o que é um complexo? Você já viu falar, nossa, mas tem gente tão complexada? O que é gente tão complexada? Eu coloquei um conceito aqui de um homem chamado Carl Gustav Jung. É um dos famosos que tem aí na área da psicologia moderna e da psicologia analítica. Ele diz o seguinte, que quando ativados as ideias e crenças carregadas de emoções, como um trauma, um choque emocional ou conflito moral, esses conflitos podem dominar o ego de uma pessoa, dominando assim a forma desta pessoa de ser. O que é o ego? É a parte organizada da estrutura da personalidade, que inclui percepções, funções intelectuais, cognitivas e executivas defensivas. Então a pessoa que ela é complexada, ela tem um complexo, que seja ele qualquer, ela cria alguns mecanismos dentro dela. Esses mecanismos para que ela não possa, as pessoas olhar, ninguém gosta. Você gosta que alguém está perto de você, não importa o que seja, você se sentir inferiorizado de alguém. Você que às vezes é gordinha, você gosta que está numa rodinha, alguém fazer gracinha, mas o fulano está assim, De vez em quando tem uns engraçadinhos que chegam em mim e falam, nossa pastor, mas você está tão barrigudinho hoje, o que foi? Você não gosta daquele negócio, né? Não tem problema, mas é até bom que você fica, olha para baixo, olha para a gente, eu preciso acabar com essa barriga mesmo, realmente eu preciso acabar com essa barriga. Mas ninguém gosta disto. Então, lá na nossa mente, nós criamos alguns mecanismos para que a gente não possa se sentir com aquela frustração naquele momento que a gente às vezes o dedo apontado para nós, uma palavra que vai trazer mais descrédito da nossa vida. Vamos passar um pouco para frente. Conceitos também, é bom nós entendermos. É verdade que não é uma aula sobre esses conceitos, mas é algo para nós termos uma noção. Freud ele cria alguns conceitos para entender a mente humana, e até hoje a maioria dos psicólogos, a maioria das pessoas, de uma maneira geral, seguem esses conceitos. Freud ele criou um conceito chamado de modelo estrutural da psique. O primeiro desses modelos é chamado de id. Todas as pessoas, segundo ele, nascem já com o id pronto. O que é o id? É os nossos desejos os nossos desejos mais simples, os nossos desejos mais aflorados, os nossos sentimentos, aquilo que nos leva, que nos dá impulso, aquilo que você faz às vezes sem perceber, isso é o id. Vamos imaginar, deixa eu passar, talvez seja a melhor explicação, se eu te mostrar. O que é aquilo que você está vendo aqui? Uma torta. Tá bom. Vamos imaginar que isso aqui seja o nosso id, os nossos desejos. O nosso desejo. Mas tem um outro também, uma outra face que ele coloca da psique, chamada, além do id, que esses desejos, que esses instintos, chamada de superego. O que é o superego? O superego é a polícia, se você colocar assim, é a polícia da sua mente.
Você tem um desejo tremendo de fazer alguma coisa e você fala, eu vou fazer de qualquer jeito, ninguém me segura, eu faço, é agora que o negócio acontece. Isso, vamos colocar na psicologia, isso é o id, seu dizendo. Mas tem a polícia lá dentro da sua mente que diz assim, rapaz, não faz isso. Não mexe com esse negócio, que isso não vai dar certo, isso não presta. Isso trem vai te levar para a ruína, vai te fazer perecer, vai te derrotar. Isso é a polícia, está dentro da nossa mente. E que Freud chama de superego. E tem também um outro que é o ego. Tem o id, o superego, e tem o ego. O que é o ego? O ego, pastor, eu sou uma pessoa egoísta, né? O que é o ego? O ego é o meio termo disso aqui. O ego é a racionalização das coisas. Enquanto o superego te leva para um lado de lá, totalmente, de um lado, sei lá, um lado, não é equivocado, a palavra não tá saindo, mas ele te leva de um lado, de um extremo, e o id te leva a um extremo também de cá, para você fazer os seus desejos, os seus impulsos, o que der na mente, o que vier na sua mente, para você fazer e realizar, porque nessa terra você tem que viver, nesse mundo aqui vai passar, é muito curto, e se você não viver agora, você não vai viver mais. Isso é o id. O superego diz, rapaz, o inferno está chegando, e se você não pode fazer nada, porque se você fizer isso, e são exemplos clássicos. Enquanto o ego faz o que? Ele raciocina, racionaliza. Bom, se de um lado aqui existe esses impulsos, esses desejos, tudo que eu tenho aqui centralizado, e do outro lado eu não posso fazer nada, o que é certo afinal eu fazer? Isto é o ego. Transformando isso em uma torta, vamos ver o que dá nisso. Vamos lá. Imaginamos, porque não é aula de psicologia freudiana, junguiana, nada disso. É simplesmente para nós entendermos um pouco como que funciona a mente racionalmente. Então vamos imaginar que esta torta aqui é o id. É você quando fala assim, chega num aniversário de criança, e você vê uma torta dessa assim, você fala assim, eu vou comer a metade dessa torta hoje. Hoje ninguém me segura, meu marido não vai falar comigo, não vai me encher a paciência, é hoje que eu me acabo nessa torta, amanhã é outra coisa, mas hoje eu vou comer essa torta inteira. Torta de chocolate é o trem que eu mais gosto, chocolate com morango, então é algo que eu não dou conta de ficar sem. E você diz, eu vou comer a torta toda. Isso é o id. Esse é o id. Agora vamos ver o que o superego faz. O superego fala, rapaz, que é isso? Olha para você, olha a gordura que você está. Desse jeito você vai ter que operar, colocar balão no seu intestino, vai ter que arrancar tudo, ainda vai cortar um pedaço da língua para você não parar. Isso é o, elasticamente falando, o superego. O superego nos leva a um outro extremo da coisa, a racionalização assim com mais lá para o lado, nosso lado direito. Isso, ele mostra o que aqui? Enquanto o id fala que vai comer a torta inteira, o superego fala o quê? Rapaz, a balança no outro dia, amanhã, você não sabe o que você está fazendo. E o que o ego acontece? O que o ego faz depois disso? Bom, o ego racionaliza a torta inteira, balão, hospital, dinheiro gasto, não sei quantos meses de recuperação, de restauração, e eu gosto demais de torta de morango, e então, para mim matar o meu desejo a me comer a torta de morango, eu vou colocar um moranguinho no chocolate e vou comer ele e mata a minha vontade, e aí foi. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não é uma aula de psicologia, tá, irmãos? É só para nós entendermos. Afinal, eu não sou o melhor para ensinar uma aula de psicologia aqui, apesar de ter feito já 3 anos de psicologia de treinamento pastoral. Mas não é o local. Complexo de superioridade da igreja. De novo. Falta de reconhecimento induz ao erro. O complexo de superioridade funciona como um desejo de autoafirmação
do próprio indivíduo, muito mais do que para os outros. Ou seja, esse complexo serve para ele se equilibrar muito mais do que para as pessoas. Olha aqui, eu coloquei uma figura aqui, um peixinho dentro de um aquário. Veja só, vê a autoestima desse peixe. Isso que é uma autoestima tremenda. Um peixinho solitário, não é para falar que ele está sendo atacado, não é para dizer que ele está tendo problema, não, nada disso. É um peixe sozinho, dentro de um aquário, mas se sentindo o quê? Um tubarão. Um tubarão. Eu não vou falar mais sobre isso aqui, não. Eu coloquei 3 coisas aqui, que são as pessoas que às vezes têm esses complexos de superioridade. Normalmente são pessoas arrogantes e que podem ser demonstradas de algumas maneiras. Eu coloquei 3 maneiras aqui. O tipo engraçadinho, o tipo engraçado que se defende, chama atenção, por qualquer coisa ele está chamando atenção para si. O tipo que faz fuga, que foge de todo tipo de conversa para não se mostrar superior. Não, eu não vou me colocar no mesmo nível desta pessoa, não. Eu prefiro me abster, eu prefiro não falar nada, eu prefiro não conversar, eu prefiro deixar desta maneira, porque eu sou muito superior para ficar batendo boca e conversando. Ou seja, é um tipo de fuga que a pessoa tem. E tem o tipo crítico também, que tem a necessidade de desacreditar as pessoas que estão do lado dele para ele se sentir melhor. Ou seja, se você me desacreditar, você se sente bem. Se eu te desacreditar, eu me sinto bem. Essa pessoa tem o quê? O tipo complexo de superioridade. Sintomas mais comuns do complexo de superioridade. Aos sintomas mais comuns de alguém com complexo de superioridade. São indivíduos vaidosos, vestem de forma excêntrica e extravagante, com o objetivo de focar e chamar atenção. São orgulhosos, sentimentalistas, têm tendência para questionar e desacreditar opiniões de outras pessoas, tentando impor a sua opinião, numa tentativa de dominar aqueles que considera mais fracos e menos importantes ao seu lado. Isto é uma das que essas pessoas têm, uma dos complexos, os indivíduos têm disso aí. São pessoas que não gostam de ser contrariada. Pessoas que de maneira alguma gostam de ser contrariada. É pessoa que você está perto dela, se você quiser estar bem, você tem que estar fazendo o que ela exatamente gosta. Ou seja, massageando o ego dela. A primeira vez que você contraria a pessoa vai ficar emburrada com você, vai te ignorar, vai começar... Imagina, se você sente isso quando você está conversando com pessoas. Se você tem 8, 10 pessoas numa rodinha conversando, e os assuntos, cada um fala uma coisa, dando a sua própria opinião, aquela pessoa que é egocêntrica, aquela pessoa que tem um complexo de superioridade, às vezes ela fala uma coisa, e depois quando chega, às vezes, de outras pessoas falarem também, e ela vê que a opinião dela não está sendo contra, o que ela faz? Ela tenta de todas as maneiras desacreditar aquelas outras opiniões, vira as costas, sai, levanta, faz de conta que não está nem aí, que não é nem com ela. Por quê? Porque ela quer estar sempre com a última palavra, ela quer ter sempre o momento dela, ela tem que ser quem fecha a reunião, quem abre reunião, que fala tudo, as coisas, e às vezes isto não é benéfico. Eu me lembrei desse negócio de complexo de superioridade. Isso é muito simples. E eu vou dar um exemplo aqui para você, como que isso acontece nas mínimas coisas. Eu fui uns 6 meses atrás, uns 3 meses atrás, eu fui na concessionária para fazer a revisão no meu carro, para dar manutenção no carro, fazer a revisão. E depois, quando eu fui pegar o carro, a hora que eu cheguei no caixa para pegar o carro, o que você imagina? Você está numa concessionária pagando caro. Você paga caro,
Você está lá num local que é um ambiente bonito, onde tudo contribui para o cliente. É o cliente que é o camarada, é o cara, né? Você bem tratado, cafezinho, água, mas não sei o que e tal. Tudo isso aconteceu. Recebi cafezinho, recebi água, as coisas. Mas quando eu fui pagar no caixa, eu já estava se sentindo o cara. Senta ali, por favor. Seu Carlos, me aguarda ali que eles vão buscar o carro do senhor lá. E eu sentado, no sofazão, televisona de 60 polegadas, e os negócios, revista de tudo quanto é jeito. Mas eu fui pagar a conta. Peguei a conta, cheguei no caixa, entreguei para a moça do caixa. Né? A menina, do jeito que ela estava, ela nem me olhou, nem me olhou. Fez de conta que eu não era nada. Do jeito que ela estava, eu conversei com ela, ela não respondeu, continuou fazendo os negócios dela, pegou, se é tanto, o senhor quer em crédito ou em débito, o senhor quer crédito ou débito, passei o cartão para ela nem me olhou. Aquele negócio me ofendeu tanto. Eu me senti tão ofendido com aquele negócio. Eu peguei, gente, mas isso não pode acontecer, mas numa firma dessa aqui. Eu fui lá no gerente dela. Falei, o senhor que é o gerente? Sou eu mesmo. Olha, eu quero dizer que o tratamento aqui é muito bom, mas aquela mocinha daquele caixa não merece estar no lugar que ela está. Ele falou, por quê? Por isso. Aí ele me falou, só pode deixar que nós vamos chamá-la a conversar. Eu virei as costas para entrar no carro. O Espírito Santo falou assim, que coisa feia. Eu senti mal com aquele negócio. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Que arrogância que é essa? Eu voltei lá no gerente de novo. Falei, moço, me perdoa eu ter falado mal da sua funcionária, mas esquece o que eu te falei, eu estava nervoso, eu estava grilado com outras coisas aqui, irado com outras coisas. E eu passei para a menina, só releva o que eu falei, esquece o que eu falei e deixa, não precisa nem chamar a menina não, que está tudo bem. Foi algo que passou comigo aqui. Então, tá bom, seu Carlos, mas se eu estou satisfeito, eu estou satisfeitíssimo. Muito obrigado por tudo. Virei as costas e fui embora. Mas aquele que o Espírito Santo falou comigo, me trouxe a realidade novamente. Quem nós somos, irmãos? Nós não somos nada. Nós podemos ter algumas coisas, mas nós não somos nada. Quem nós somos para querer que as pessoas nos bajulem, que as pessoas nos idolatrem, que as pessoas estejam à disposição para nós o tempo que nós imaginarmos que nós somos? E às vezes o Espírito Santo precisa quebrar, às vezes, o nosso ego, e nós ouvirmos a voz de Deus, para nós não fazermos estas coisas tão simples que eu coloquei aqui para a gente pensar nisso. Aqui na sua revista, tem um exemplo de um homem, um rei também, rei Nabucodonosor, um dos homens mais bem-sucedidos da história, um dos homens que, no seu reinado, Babilônia ficou conhecida, os jardins suspensos da Babilônia ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Um homem que teve nas suas mãos todo o poder, todo o reino, todas as coisas imagináveis e inimagináveis estavam nas suas mãos. Mas ele tinha um ego muito grande, ele tinha um complexo de superioridade muito grande. Um dia ele teve um sonho, e levantou de manhã, e não sabia o sonho, e nem o que é a revelação do sonho. Veja bem, bom, eu sonho, e eu não sei o que eu sonhei. Bom, eu sonhei essa noite, mas eu não sei o que eu sonhei. Não, chama os videntes, as pessoas lá. Chama os magos, os adivinhos, chama todo mundo aqui, que eu quero todo mundo aqui perto de mim. Os magos e os adivinhos perguntaram para ele, Senhor, o que foi mesmo que o senhor sonhou? Ele falou, não sei. Uai, se o senhor não sabe, se o senhor não sabe o que sonhou, como é que nós vamos ter que adivinhar o senhor?
Ele falou: vocês estão querendo que eu conte o sonho? É porque vocês querem inventar coisa a respeito do sonho, que eu conheço vocês. Vocês são todos mentirosos e enganadores. Me fala aí o sonho. Eles falaram novamente para ele: Senhor, mas conta para a gente então o sonho, que nós vamos revelar para o Senhor o resultado desse negócio. Aí ele falou: eu não sei. Alguém falou: Senhor, rei, autoridade, pensa um pouco, pensa aqui comigo, se o senhor não sabe, quem pode saber? Alguém levantou lá: eu sei. Esse negócio é somente os deuses, é quem pode saber. E mais, os deuses não moram aqui com a gente, os deuses estão muito longe, no céu. Ele falou: ah, está longe assim, é? Tá bom. Pega todo mundo e mata um por um desses aqui, mata todo mundo. Por que que ele mandou matar todo mundo? Porque não foram capazes de realizar um desejo simples e banal que ele achava que merecia ser realizado na vida dele. Alguém não foi capaz de realizar uma coisa para ele, e ele fez o quê? Manda matar todo mundo. Alguém fala: não, não mata não. Tem um rapaz lá na cadeia, lá, que ele é capaz de revelar esse negócio aqui. Chamaram então Daniel. Chamam Daniel então e colocam diante do rei. E o rei fala para ele: você sabe o que é? Ele fala: se o senhor me der um tempinho, eu vou falar com meu Deus. O senhor não falou que esse negócio aí é só Deus que sabe? Ele falou: foi, alguém falou para mim que é só problema de Deus aí. Ele: pois é, se o senhor me der um tempinho só, eu vou orar ali, vou falar com meu Deus, e ele vai falar para o senhor o que está acontecendo. Daniel foi, deixaram um pouco de tempo e ele voltou. E voltou e falou assim para o rei: eu descobri o que foi o problema, o negócio aqui. Deus já me deu o sonho e a revelação do seu sonho. Então me conta o que o senhor sonhou com uma estátua? Foi, lembrei, foi uma estátua. A estátua que o senhor sonhou era grande? Era grande. A estátua que o senhor sonhou tinha cabeça de ouro, tinha o peito de bronze, tinha as pernas. Foi falando, chegou lá nos pés, misturado com barro, com ferro. É isso que o senhor sonhou? Exatamente, isso que eu sonhei. Agora me dá aí a interpretação. E Daniel, da revelação de Deus, então interpreta aquele sonho para Nabucodonosor, falando que a cabeça de ouro simbolizava ele, que estava acima de todos os reinos, acima de todas as coisas. Aquilo, depois dessa revelação, o rei, ao invés de ficar tranquilo, agradecer a Deus, se humilhar e ser agradecido por tudo que Deus estava falando através de Daniel, não. O que ele faz? Bom, preste atenção. Já que é dessa maneira, um sonho desse jeito, eu vou colocar isso então em realidade, esse sonho. Só que no sonho, era a cabeça que era de ouro. Ele falou: não, se era a cabeça que era de ouro, eu vou mandar fazer uma estátua inteirinha de ouro, toda de ouro. A Bíblia manda então, diz que ele manda fazer uma estátua de ouro, 30 metros de altura, por uns 3 metros de largura. E agora diz assim, como ele, na interpretação de Daniel, ele era senhor de todas as coisas, o cabeça de ouro, era o cara. Aí ele manda dizer para as pessoas o seguinte: olha, a partir de hoje agora, eu baseado, isso é a interpretação minha, eu baseado naquela revelação ali de Daniel, eu quero então, mandei construir essa estátua aqui, para que eu sou o cara. Eu cheguei à conclusão de que eu sou o cara. Eu cheguei a um momento da minha vida que ninguém é mais do que eu. Eu cheguei no momento que nenhum de vocês vai chegar onde eu estou, nunca na vida de vocês. Então, o que deve ser feito? Aqui uma estátua, e cada um agora vai ser obrigado a me adorar através dessa estátua. Opa! O que acontece?
A estátua é feita, é colocada, você conhece a história. Logo a seguida daquela primeira revelação de Daniel, vem essa estátua, é colocada lá para... agora a hora que tocar, reúne todo mundo, reúne todas as cidades, todas as autoridades, todo o povo, todos os magistrados, juízes, todo mundo que tiver, e quando tiver todo mundo reunido, eu vou chegar, vou me levantar, a estátua vai ser colocada lá, as pessoas vão tocar a buzina, vai tocar o pífaro, vai tocar a bateria, vai tocar o que for, e a hora que parar essa música, as pessoas então vão se debruçar e vão me adorar esta estátua, porque adorando esta estátua, vai estar adorando a minha pessoa, como rei, como supremo, como superior, como cara. E 3 daqueles que estavam lá, que já eram autoridades, não se dobraram diante de Nabucodonosor. Veja só, o mesmo Nabucodonosor que colocou Sadraque, Mesaque e Abednego, se você vai ler lá em Daniel 1:20, diz assim: Nabucodonosor questionou aos jovens e, depois de questionar, fazer perguntas difíceis a eles, está lá em Daniel 1:20, Nabucodonosor chegou à seguinte conclusão, que aqueles jovens tinham uma sabedoria 10 vezes superior aos melhores sábios que faziam parte da sua corte. Agora aqueles homens não se dobram para a sua estátua. Aquele homem com aquele complexo de superioridade, gente, mas o que é isso? Uma multidão inteira se dobrou? Todo mundo se dobrou? Quem que são essas pessoas? Quem que são esses aí para não se dobrar à minha vontade? Você já viu que às vezes nós somos dessa maneira? Você já viu que às vezes nós tomamos as mesmas atitudes em proporções às vezes menores um pouco? As pessoas não concordam com a gente, mata. As pessoas não concordam com a gente, você mata. Não, você não mata com revólver, você não mata com bala, não mata com faca, não mata com veneno, mas você quer matar a vida espiritual daquela pessoa, você quer matar o bom trabalho que ela está fazendo, você quer matar a vida que ela tem em família. Por quê? Simplesmente às vezes porque não concordam com as suas ideias. Aqueles homens eram úteis para Nabucodonosor, mas ele abriu mão daqueles jovens para fazer com que a sua palavra se cumprisse ali naquele lugar. E você vai ver a história depois de Daniel 2, 3, 4, você vai ver que então Nabucodonosor, um dia sentado lá no seu trono, imagina ele olhando os jardins suspensos, né, lá da Babilônia, andando lá naqueles jardins e falando para si, falando para ele mesmo: gente, como eu sou bom, eu olho os reinos, todos os poderes se dobram a mim, todas as pessoas se dobram a mim, não tem pessoa como eu sou como Deus. E quando ele diz isso, a Bíblia diz que então na vida dele acontece algo que não teve mais na história, não lembro da história de ter algo. A Bíblia diz que ele fica enlouquecido de alguma forma na sua mente, que o único remédio que teve para ele foi levar ele para o campo, lá no campo. E lá no campo ele ficou pastando com os animais, de rei, de o Senhor dos senhores, de dono de todas as coisas. Nabucodonosor agora fica 7 anos pastando com os animais do campo, comendo como se fosse um cavalo, um animal, uma vaca, com a boca. A Bíblia diz que começa então a nascer pelos nele, como se fosse pelos de pombo, de aves, de alguma coisa, nas suas costas, até o dia que entrou nele de novo aquilo que Deus queria que tivesse,
a humildade, a simplicidade no coração dele para reconhecer que existe um Deus que nos faz grandes. Se eu sou grande, se você é grande, se um dia nós formos grandes, não somos nós que fazemos coisa alguma, mas um Deus que habita em mim, habita em você, que é capaz de nos colocar por cabeça e acima de todas as coisas, mas a honra e a glória pertencem a Ele. Sintomas mais comuns ainda: pessoas com temperamentos agressivos ou prepotentes, na maior parte dos casos, são portadores desta enfermidade da alma. Aqui está um homem tentando agredir uma mulher. Ou seja, pessoa com esse tipo de temperamento agressivo, prepotente, tem certamente esta enfermidade na sua alma. Por que a gente não pode na igreja pegar pessoas novas e colocar em cargos na igreja? Por que a gente não coloca uma pessoa nova na igreja, por mais habilidosa que ela seja, por mais capacidade que ela tenha, mas que ela está chegando na igreja, você colocar ela em cargos de evidência, alguma coisa? Por quê? Alguém sabe? Alguém sabe dizer? Por que não se coloca os novos neófitos? Também. Mas deixa eu ler para você aqui, que eu entendi, que você coloca isso. O que a Bíblia fala para alguém que aspira coisas boas, coisas grandes, alguém que aspira... Lá aspira cargos, aspira ministério, aspira pastorado, aspira alguma coisa na obra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, eu coloquei aqui, 1 Timóteo 3:2 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado a bebidas, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar das coisas de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ou seja, vocês viram as qualidades que tem que ter um bispo, alguém que aspira um ministério na igreja? A quantidade de coisas que essa pessoa deve ter? Muitas coisas. Qualquer uma destas coisas aqui, a pessoa é boa demais da conta, mas é uma pessoa, vamos colocar aqui o que, é uma pessoa que não é sóbrio, é uma pessoa que é violento. Bom, ele tem todas essas qualidades, mas é violento. Serve para estar à frente da igreja em alguma coisa, em algum lugar? Não serve. A pessoa é bom demais da conta em todas as áreas que tem, mas ele não aguenta ver um rabo de saia. Pode ser colocado na frente da igreja? Não. Agora vamos imaginar que ele faz parte de tudo isso aqui. Ele faz tudo isso aqui bem feito, mas lá no final, a Bíblia diz assim, não pode ser um neófito ou um recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Ou seja, por que nós não colocamos recém-convertidos em posição de autoridade na igreja? Para que a condenação do diabo não possa alcançar essa pessoa, para que ele não crie, fica se ensoberbecendo. Bom, eu estou agora, olha aqui, esses aqui já tem tanto tempo, não estão. Esses aqui já tem mais tempo, não estão. Eu cheguei agora, já estou. Esses não faziam, eu faço.
Estão me entendendo? Estão me entendendo? Diga amém. Vamos mais para frente, para nós encerrarmos. A ânsia pelo poder. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede o quê? A queda. Um mau exemplo. 2.2. Um homem fraco, escondido sob a falsa superioridade. As atitudes de Acabe ao tentar se mostrar um homem poderoso e temido pelo povo, na realidade escondiam sua incompetência e sua insegurança em relação ao domínio que sua mulher exercia sobre ele. Esse homem aqui, ele ficou mais de 20 anos no reino de Israel, no reino do norte. Mais de 20 anos. O seu pai não foi um bom administrador, não foi um bom rei. E ele entra agora com a responsabilidade de melhorar o reino, porque o reino estava em baixa, estava em queda, espiritualmente falando. Acabe então entra, e a Bíblia diz que, ao invés de Acabe se humilhar diante de Deus, pedir que sobre a vida dele estivesse revestido de autoridade, de sabedoria para governar o povo, o que Acabe fez? Ele era um homem que se sentia complexo de superioridade. Por quê? Porque ele era alguém inferior, se sentia inferior, lá embaixo, inferiorizado. Acabe faz o quê? Ao invés de seguir a Deus, os princípios de Deus, o que ele faz? Ele vai buscar casa com uma mulher que era pecado, não podia, Deus não queria. Ele vai buscar uma mulher lá em cima, que não faziam parte do povo de Deus. Além do mais, o pai dela, vamos dizer, era macumbeiro dos grandes, era um homem que cheio de ídolos, cheios de coisas erradas. Esta mulher que ele vai traz toda essa instrução religiosa para dentro da casa de Deus. O que acontece? Ao invés desse homem aqui, Acabe, começar a dar as ordens dentro da sua própria casa, assumir o seu papel de marido ali dentro, o que acontece? Começa a acontecer, a sua esposa começa a tomar as rédeas e ela começa a fazer o que bem quisesse. Uma mulher que era ímpia, uma mulher que não fazia parte do plano de Deus para a vida de Acabe, uma mulher que não era para ter autoridade nenhuma sobre os crentes da época, foi colocada em posição de autoridade, contrariando a vontade de Deus. Olha só, eu coloquei aqui um forte desejo, que fala na nossa lição, de se sentir superior. Acabe não consegue o que quer. Olha aqui a cara dele emburrado. Fica emburradinho e Jezabel o consola. Por que isso aqui? Olha só, como que esse homem era fraco e se dava como superior sobre o cara, era o camarada. Um dia ele teve vontade tinha uma vinha do lado do seu palácio, que fazia divisa de muro com o seu palácio, era a divisa. Ele olhava para aquela vinha e gostava da vinha, a vinha bonita, bem cuidada. Um dia ele mandou as pessoas ir lá e conversar com o dono da vinha e dizer assim: olha, eu quero adquirir essa vinha, seja por qualquer preço, pode falar o preço que eu pago, o que for necessário fazer. Os homens foram lá no dono da vinha e voltaram para cá e falou: ó rei, o homem falou que não vende, não empresta, não aluga, não doa, não faz nada, porque a vinha é dele e não tem preço nenhum que vai fazer ele vender aquela vinha. A vinha é dele. A Bíblia fala que ele emburra, e vai chorar lá no quarto. Não pode um rei, um homem rei, colocado em autoridade, ficar lá no quarto debruçado: oh, meu Deus, eu não sou nada, ninguém me respeita, ninguém faz nada por mim, eu quero uma vinhazinha, eu não consegui nem uma vinha, o cara ainda foi desaforado comigo, meu Deus, o que eu faço? A mulher dele chega e pega ele chorando lá no quarto. Rapaz, vira homem,
O que você está fazendo? Eu queria a vinha e não posso ter a vinha. Como você queria a vinha e não pode ter a vinha? Deixa comigo. Foi lá, preparou um projeto, fez uma armação toda lá, matou o dono da vinha e chegou para ele, falou: vai lá, toma posse. A vinha que você queria agora eu vou te dar, vai lá, pode pegar que a vinha é sua. Oh, alemão! Um homem fraco, frágil, sem personalidade, mas que tinha um complexo de superioridade. Mandava, essa mulher tomou conta tanto da vida ali, que quando ela implicou com Elias, que era um profeta, ela mandou matar todos os profetas que tinha na região. Todos os profetas que tinham. Ela mandou matar. Para quê? Para não implicar com seu marido, para não ir contra a vontade do seu marido, que não conseguia fazer nada, um homem que não conseguia dar uma ordem e ser obedecido. Mas ela não, ela tomou a frente das coisas e foi e mandou matar os profetas. Alguém escondeu 100 deles, para que não fosse morto. Mas um dia Elias chega e faz o quê? Pega os seus profetas, tudo aqui agora. Você não mandou matar os meus? Pega os seus e vamos fazer um desafio. Fez aquele desafio, cai fogo do céu, o sacrifício é tomado. Ele pega os profetas, todos os 450, mais os outros que tinha 400 lá, e mata todos, manda matar tudo, não sobrou nada, raça alguma, lá, para começar do zero, de novo, lá naquele lugar. Mas o que acontece? Essa mulher fez com que a vida desse homem aqui, a Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, e a tola o destrói. Esta mulher fez o quê? Fez com que esse homem, que não era nada, coisa alguma, ficasse pior ainda. Uma tentativa desastrosa. Aqui fala de quem? Quem que queria se ensoberbecer? Aqui no início da história. Lá em Gênesis, lá nos primeiros 3 capítulos de Gênesis ele aparece. Lá nos últimos 3 capítulos de Apocalipse ele desaparece. Nos 3 primeiros ele aparece. Lá nos 3 últimos ele desaparece. E no meio da Bíblia inteira ele age. Nós estamos falando de quem? Satanás, exatamente Satanás. A Bíblia diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Em Gênesis nós vemos essa figura agindo, mas lá em Apocalipse nós vamos ver a destruição total de Satanás. Amém, amados? Amém. Olha só o que esse moço... Quem que era? O domínio exercido por Satanás. Mentira e soberba são sinais de quem sofre de complexo de superioridade. Satanás é o pai da mentira e o criador da soberba. A Bíblia diz que esse homem, quem descreve essa figura, essa pessoa, essa personalidade, quem descreve muito bem ele é Isaías, que diz assim, Isaías 14:12, diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração. Olha só, essa personalidade, ele fazia parte daqueles de confiança de Deus, fazia parte Gabriel, Miguel e Lúcifer, eram as pessoas de confiança de Deus ali, eram as pessoas que estavam à frente do batalhão, de tudo que Deus fez ali, essas personalidades estavam à frente, mas a Bíblia diz que ele não se conformou em ver e nem cuidar das coisas que Deus fez, mas ele colocou no seu coração que para ele não bastava, ele queria ser superior, ele queria ser algo maior, ele queria ser aquilo que ninguém tinha, ele queria. Olha o que Isaías descreve: e tu dizias no teu coração, um dos pecados de Satanás, primeiro, mentira e soberba, e Satanás é o pai da mentira e o criador da soberba. O que ele dizia? Primeira coisa, diz assim: eu subirei ao céu acima das estrelas,
Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esta é o final dele. A primeira coisa que ele falou era que o quê? Eu subirei, eu subirei. A segunda coisa que ele diz é: eu me exaltarei no meu trono. Terceira coisa, diz: eu me assentarei no trono de Deus. Ele não queria simplesmente estar do lado, ajudando a Deus, ele queria o que era de Deus. Então por isso que ele saiu de lá e foi lançado e vai ser colocado no profundo inferno. Quarta coisa, ele diz: subirei novamente sobre as alturas nas nuvens. E finalmente ele diz, ao final: e serei como Deus. Olha aqui, rei, 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 rei. Essas coisas aqui foi uma mensagem, dá uma mensagem sobre esses rei de Satanás aqui que foi, mas ele vai ser lançado ao inferno. E terminando, final, o desejo desenfreado de querer ser adorado. Lucas diz assim, Lucas 4, 5: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento do tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Primeira coisa que nós temos que entender: Satanás não é dono de coisa alguma, não é dono de nada, nem casa ele tem, foi expulso, ele não tem coisa alguma, mas ele tem o quê? A palavra da mentira. A Bíblia diz no Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, e tudo que nela existe e habita é do Senhor. Ou seja, o diabo não tem coisa alguma. O que nós perdemos através do pecado lá no Éden foi às vezes a autoridade que nos tinha sido dada para dominarmos em todas as coisas. Agora o diabo confunde isso e às vezes entra na mente das pessoas, no coração das pessoas e deturpa. Ele disse assim para o Senhor, para Jesus: se você me adorar, prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. O que o diabo estava querendo Jesus fazer e passar? Ele queria que Jesus recebesse poder e autoridade sem passar pela cruz. Ou seja, muitas pessoas às vezes querem fazer esse meio termo aí, querem receber poder, querem receber autoridade, mas não querem passar pela vontade poderosa de Deus. Vamos ficar de pé? Nós devemos entender uma coisa: nós fomos criados para servir, nós fomos criados para nos doar, nós fomos criados para ombrar com alguém. Às vezes nós temos usado aquela palavra: eu não suporto esta pessoa. Você olha para o rosto de alguém e sente no seu coração e diz assim: eu não suporto essa pessoa. Você está indo exatamente contra tudo que Deus planejou, de que para nós estarmos um ao outro ajudando, dizendo ao outro: esforça-te. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Ou seja, aonde tem 2 pessoas, mais a presença do Espírito Santo de Deus ali, unidos no mesmo propósito. A Bíblia diz que a oração que faz num lugar como esse, aonde as pessoas, se estiverem dois unidos em oração, a oração que se faz no lugar, ela é ouvida no céu. Então alguém diz assim: eu não suporto alguém. O que você está dizendo? Você está dizendo que você não coloca como suporte de alguém.
às vezes ficou uma palavra tão pejorativa que a gente não consegue imaginá-la, como ela é formada, exatamente no seu bojo. O que Deus nos manda fazer? Suportai-vos uns aos outros. O que é suportar alguém? É quando eu estou cansado, eu posso ter alguém, um ombro, para que possa estar me dando escora. É quando eu não estou conseguindo caminhar, é para que eu possa ter alguém que me dê a mão e me ajude a caminhar um pouco, ou seja, eu estou sendo suportado por aquela pessoa. Agora, quando nós dizemos, olha, eu não suporto essa pessoa, você está dizendo que tem asco, você está dizendo que não tem vontade de estar perto, você está dizendo que não está nem aí para os problemas dela, você está dizendo que você próprio se basta, e você está dizendo para Deus, eu não ouço o que você quer da minha vida. Nessa aula, nessa ministração de hoje, que a gente possa ter no nosso coração, sabendo que cada um de nós somos dependentes de Deus. Eu não posso ter um complexo de superioridade de tal maneira que eu não possa ver os seus problemas. Eu não quero, com esse complexo que às vezes pessoas têm, eles não conseguem olhar para o lado. O que Deus quer de nós é que a gente possa, como igreja, como pessoas unidas no mesmo lugar, no mesmo propósito, que a gente possa levar as cargas uns dos outros no mesmo nível. Não importa se é um novo convertido, não importa se é o pastor presidente da igreja, não importa pessoa alguma aqui, nós somos iguais, nós somos dependentes inteiramente de Deus. Eu não sou maior do que você, você não é maior do que eu. Nós somos iguais em todas as coisas e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Que a gente possa sair daqui nesta manhã entendendo estas coisas. Vamos orar então ao Senhor e agradecer a Ele por esta palavra nesta manhã. Amado Deus, nós queremos te render graça, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã, por os nossos corações, ó Pai, estarem abertos ao novo que o Senhor tem para nós. Ó Pai, nós sabemos que nós não sabemos muitas coisas, que nós não entendemos grandes coisas, mas nós sabemos também que o Senhor é quem faz com que o nosso coração seja desendurecido. Ó Pai, nós te damos liberdade. Fala, Pai, conosco. Nos fala nesta semana, meu Deus, aquilo que às vezes nós temos negligenciado. Pessoas que às vezes têm sido soberbas, ó Deus, às vezes pessoas têm se colocado num patamar acima de outras pessoas, quando são irmãos, quando estão para serem umbrados, para serem ajudados, ó Deus, e às vezes pessoas têm se colocado num patamar muito acima, muito elevado. Somente o Senhor está acima de nós, ó Pai, e o Senhor é quem é capaz de resolver todas as nossas lutas, as nossas dificuldades. Abençoe a nossa semana, abençoe o Senhor, nos dá força, nos dê diligência, Senhor, faça com que a gente seja perseverante naquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Nós te pedimos nesta manhã e somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.